Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Nosso suco de hoje já está aqui comigo, o suco de uva, né? E para quem não sabe, meu amigo João Grandão, a uva é uma fruta rica em resveratrol. O que é isso? É uma substância responsável por proteger as células e melhorar a nossa circulação. Além disso, a fruta aumenta o bom colesterol e tem poder antiviral e antibacteriano. Todos os nutrientes são preservados no suco-sumo, que é nosso, é do Rio Grande do Norte, e, claro, o sabor da fruta. Quem ainda não experimentou, vai se surpreender. Leva para sua mesa de Natal aí o suco da suco-sumo, acompanhado da água de coco Aquacoco, que é tudo fabricante Potiguar, é nosso, é marca do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão, doutor André Prudente. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí para discutir com o público que está assistindo. Muito bem. Você que está nos acompanhando, eu peço inicialmente uma palavrinha sobre o uso, muitas vezes incorreto, indiscriminado e até ilegal, de antibióticos. Isso é um grande problema de saúde pública, porque o uso indiscriminado dos antimicrobianos, dos antibióticos, é o principal responsável pelo surgimento de bactérias resistentes, as chamadas bactérias, superbactérias, que de vez em quando a gente ouve falar na imprensa. Isso porque quanto mais as bactérias são expostas aos antibióticos, maior a chance dela adquirir resistência. Então, quando as pessoas começam a usar indiscriminadamente, quando realmente necessitam do antibiótico, pode ser que ele não tenha mais efeito porque a bactéria se tornou resistente. E hoje nós temos bactérias que não são sensíveis a nenhum antibiótico conhecido. Nossa! Ah, é? Qual é o tipo da bactéria? A gente tem bactérias como pseudomonas, que produz uma enzima chamada metalobectalactamase, que se torna resistente a todos os antibióticos, a alguns enterococos. Felizmente, no Rio Grande do Norte ainda não foi identificada nenhuma delas. E quando a pessoa é infeccionada por uma superbactéria como essa, que não existe antibiótico para combatê-la e matá-la, o que é que acontece? Como é que a pessoa vai a óbito ou existe uma chance de escapar com vida? Felizmente foram poucos casos até hoje, mas infelizmente os casos que ocorreram foram a óbito, porque realmente não tem medicamento que trate, né? É lamentável. Eu gostaria de perguntar também. Estamos conversando hoje com o doutor André Prudente e ele é médico infectologista nesta Sexta da Saúde. Você pode mandar a sua pergunta, interagir com a gente aqui no nosso Boa Tarde, Cidadão. E eu pergunto ao doutor André Prudente em relação a quais são as principais doenças típicas, características, infecções, já que estamos com um infectologista, nesse período agora de verão, de veraneio, né? Começou essa semana o verão, então o que é que nós temos aí que é bem comum aparecer nesse período? Tem as doenças bem clássicas nesse período do verão. A primeira delas, insolação, o excesso de sol que a pessoa toma, isso leva a um mal-estar. Desidratação, porque muitas vezes as pessoas esquecem de tomar líquido e nesse período tem que investir na ingesta de líquido, inclusive o suco, inclusive. Exatamente. Tem que estar bem atento a isso. E das doenças infecciosas tem as micoses de pele, então as pessoas andam muito descalços na praia, piscina, e aumenta o risco. Porque de repente no meio da areia tinha um cocô de cachorro. Exatamente. Ali e a pessoa pegou algum germe, né? Exatamente, sem contar que o fungo gosta do calor, o fungo gosta da temperatura elevada e isso faz com que ele se prolifere mais e tenha maior chance de acometer o ser humano. E principalmente as infecções gastrointestinais, conhecidas popularmente como intoxicações alimentares. Ou infecção intestinal também. Infecção intestinal, exatamente. Isso surge principalmente porque os alimentos ficam mais expostos ao calor e, via de regra, o sol é inimigo do estômago e do intestino. O sol é essencial para a vida na Terra, mas quanto mais intenso o sol, pior para a alimentação. Ou seja, os alimentos têm que estar muito bem acondicionados em locais refrigerados, com gelo, com freezer, geladeira, porque o calor faz que proliferem bactérias. E aí as pessoas ingerem e adoecem. E é muito comum, para quem está em casa nos acompanhando, sem dúvida, você talvez já tenha passado por isso, quem nunca, né? Comer aquelas comidas que se vendem na praia, né? Aquela comida que vende na praia, a turma passando com os carrinhos para lá e para cá. E quais são as orientações para esse tipo de situação, evitar uma infecção bacteriana, evitar uma infecção intestinal?
Aí a principal recomendação é seguir os sentidos. Primeiro, olhe. Se o alimento não está em bom aspecto, já evite. Cheire, né? Se tem cheiro ruim, evite, né? Se tem alguma Isso coisa... é uma coisa que eu faço sempre, né? Tem gente que diz, rapaz, você é doido cheirando a comida. Tem que cheirar, porque tem que cheirar. O olfato, principalmente o meu, que é tão aguçado que eu acho que é quase um focinho do cachorro, se não me engano, porque eu percebo e capto com uma distância gigantesca. Lá fora da banda, se a pessoa abrir um chocolate, eu já estou sentindo o cheiro aqui. Então, eu percebo muitas vezes. Às vezes, de repente, você já detecta que é melhor você não comer, né? Exatamente. E além do aspecto visual e do cheiro? Além disso, observar onde está guardado aquele alimento. Então, é uma coxinha, por exemplo, que está num prato e a pessoa está andando na praia ali o dia todo, a chance... exposta, né? Exato, a chance de estar contaminada é muito grande. Mas é um carrinho que passou, que tem gelo, está bem refrigerado ali, diminui a chance. Então, tem que ter bastante cuidado. Principalmente com alimentos crus. Então, aquele que foi, por exemplo, um queijo coalho na praia que assa ali na hora, o risco é muito pequeno. Realmente foi assado, destruiu, apesar das bactérias gostarem de calor, mas o calor excessivo destrói elas. Então, quando assa, quando cozinha, mata. Mas o queijo coalho você assa ali na hora e come. Uma coisa que foi cozinhada, assada em casa, e horas depois você vai ingerir, ela tem que estar muito bem acondicionada. É verdade. E falar, quem está em casa, quero mandar um abraço para Igor Valdeir, que já está em casa, né? Nosso telespectador, fez cirurgia de apêndice nos últimos dias aí, mas vai passar o Natal em casa, né? Saúde e recuperação para você, Igor. Muito obrigado aí pela sua audiência. Deixa eu ver aqui, um abraço para o autor fiscal Pedro Tavares, está nos acompanhando. Obrigado, Pedro, pela sua audiência. E pergunta, deixa eu ver aqui. Boa tarde, Robson. Estou ligada no seu programa. Agora, cadê o nome? Está aqui, Joana Paula. Joana Paula, obrigado pela sua audiência. Estamos conversando com o doutor André Prudente, que é médico infectologista. Manda a sua pergunta na Sexta da Saúde. Interaja com a gente aqui ao vivo na nossa Band Natal. E eu gostaria, temos aqui a pergunta aqui do Sidney, que está nos acompanhando na Água Nova. Ele gostaria de saber como tratar infecção hospitalar. Existem tipos específicos com tratamento específico? Não existe um tipo apenas de infecção hospitalar. Existem várias, provocadas por várias bactérias diferentes, e para cada uma delas tem um tratamento diferente. Então, por exemplo, uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, resistente à oxacilina, é hospitalar, é tratada com medicamento. Já a Klebsiella, que é a famosa KPC, superbactéria, é com outro medicamento. Então depende do tipo, né? Daniel de Ponta Negra pergunta o que é osteomielite. Osteomielite é uma infecção dos ossos. Então, qualquer tecido do corpo humano pode inflamar e infeccionar. E ele perguntou aqui, complementando, se é comum que fique se repetindo, voltando o mesmo problema. Não é comum. Quando isso acontece, tem que investigar direitinho, porque existem as chamadas osteomielites recidivantes que têm causas específicas. Principalmente em crianças, tem uma que não é nem infecciosa. Então tem que investigar para ver o melhor tratamento. Um abraço para o José Everton de Capim Macio, obrigado pela sua audiência. Ele pergunta que alimentos são bons para manter o equilíbrio intestinal no dia a dia. No dia a dia, em casa, os alimentos de fácil digestão, né, principalmente os cereais, as frutas, as verduras, são os mais indicados, realmente. Agora, muito cuidado quando a gente fala com verduras, porque isso é bastante saudável em casa. Mas quando se come fora de casa, aumenta o risco de ter infecções intestinais. Então, por exemplo, o alface é extremamente saudável, mas tem que ser bem higienizado. E na rua você não sabe como foi higienizado. Em casa você coloca lá em banho-maria, coloca hipoclorito, né? Deixa banho-maria com vinagre e resolve. Mas todo cuidado em casa já corre um risco, imagine. Exatamente. Sem ter nenhum cuidado, né? Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta respondendo mais perguntas de telespectadores, conversando com o doutor André Prudente, que é médico infectologista no Boa Tarde Cidadão, nesta Sexta da Saúde. Até já.
Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando nesta Sexta da Saúde com o médico infectologista doutor André Prudente, do Boa Tarde, cidadão. Você tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta ao vivo? Participe com a gente. Anote aí, 999827916, de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Vou deixar o telefone aqui permanente para você mandar o WhatsApp ou mandar uma mensagem de texto com a sua pergunta, sugestão, comentário. Tire a dúvida aqui, faz a consulta ao vivo com o doutor André Prudente. Pergunta aqui do João Nilson, que está nos acompanhando em Parnamirim. Um abraço, amigos de Parnamirim. Ele gostaria de saber a respeito se há diferença entre o tipo de gravidade das infecções que acontecem na pele para as que acontecem dentro do organismo em cirurgias e cortes, por exemplo. Sem dúvida. As infecções ditas superficiais, são na pele, tendem a ser menos graves porque o único órgão acometido é a pele. As mais profundas podem acometer diversos órgãos, a pele inclusive, e demais órgãos, dependendo da localização. Então se torna mais grave. E ele complementa a pergunta aqui, se uma infecção mais grave pode se tornar câncer, no caso da pele. Não, infecção bacteriana não se transforma em câncer. Existem algumas infecções que podem predispor ao câncer, como por exemplo a infecção por HPV na mulher predispõe ao câncer de colo de útero. É bacteriana? Não, aí é um vírus. Isso. Tem um vírus chamado Epstein-Barr que quando acomete o sistema nervoso central pode gerar um linfoma, que é um tipo de câncer. Infecção é um termo aplicado mais para casos de bactéria ou também se existe a infecção viral? Pronto, boa pergunta, porque infecção é qualquer doença provocada por um micro-organismo, aliás, por um organismo vivo, porque nem todos são micro-organismos, tem alguns vermes intestinais que são enormes, chegam a 8 metros, então é qualquer organismo vivo. Os principais são bactérias, vírus, fungos e protozoários, de uma maneira geral, onde são incluídos aí os vermes intestinais. Pergunta aqui da Tereza, exatamente sobre isso, né? A Tereza de Macaíba, um abraço aos amigos de Macaíba. Ela gostaria de saber se a infecção intestinal pode ser tratada com lactobacilos. Na grande maioria das vezes, sim. Os lactobacilos ajudam bastante. Aqueles... são chamados probióticos. Aquele negócio que vende no mercado, né? Isso. O lactobacilo é um probiótico. O que é um probiótico? É mais ou menos a mesma origem do antibiótico, porque antibiótico é toda substância produzida por um ser vivo para combater outro. Por exemplo, a penicilina é produzida por um fungo chamado Penicillium notatum para combater algumas bactérias. O probiótico é formado por substâncias vivas, no caso aí o exemplo, o lactobacilo, para estimular o crescimento no próprio intestino. São bactérias? São bactérias benéficas. Então, o que o lactobacilo faz? Ele ocupa o local no intestino onde as bactérias ruins estão provocando doença. E aí acaba com a infecção intestinal. Um abraço aqui para Thaisa, que está nos acompanhando em Lagoa Nova também, e para... Cadê? Está aqui, muito bem. Márcio Lúcio, que está nos acompanhando no Panatis, na Zona Norte de Natal. Obrigado pela sua audiência. Pergunta aqui também, deixa eu ver. Oi, sou Valdésia. Boa tarde. Tenho um bebê recém-nascido. Ele corre algum risco de pegar infecção no umbigo? Como devo limpar? Interessante a pergunta. Interessante. Normalmente não infecciona, desde que você higienize ele pega um algodão, uma gaze, coloca álcool, é melhor até a gaze, porque o algodão às vezes gruda, coloca um pouquinho de álcool e fica passando ao redor, normalmente não tem problemas. Com quantos dias deve cair um umbigo? Em torno de 10 dias. Mas de repente sabe da pergunta. Em média 10 dias. Como é uma média, alguns casos um pouquinho antes, outros um pouquinho depois, mas a média é essa. Muito bem. E que outra observação o senhor compartilharia com o nosso telespectador, sobretudo nesse período? Pela experiência de clínica, de consultório, de tudo isso como médico infectologista, que outros alertas são importantes a gente levar para a população? Pronto. O principal deles é o cuidado, a atenção
com os criadouros do Aedes aegypti. A gente passou por um ano bastante complicado, de muitos casos de chikungunya, principalmente, que debilitou diversas pessoas, né? E a gente não, agora, esse período está um pouco mais calmo, mas se a gente não tomar cuidado, esse binômio calor e chuva que a gente está tendo nesses dias, é a receita perfeita para que o mosquito se prolifere. Esse mosquito é um mosquito vaidoso, ele gosta de água parada, limpa e quentinha. Exatamente. Olha aí o cuidado que você tem que ter em casa. Tudo que a gente tem. Pois é. Deixa eu ver. Entrei por engano em um leito na Promater, onde o paciente tinha sido diagnosticado com tuberculose e aguardava a remoção para o Hospital José do Trigueiro. Posso ter contraído o vírus? A Luísa, advogada, pergunta. Na verdade, tuberculose não é um vírus, é uma bactéria, é uma micobactéria. Existe um risco muito pequeno, na verdade. A transmissão da tuberculose ela exige um contato prolongado e íntimo, né? Se ficou ali algumas horas, um dia, o risco é pequeno. Mas o médico que está te acompanhando deve avaliar, né? Fazer uma radiografia de tórax. Não custa nada, né? Precaução, exatamente. Né? Aqui um abraço para a turma de Mossoró que está nos acompanhando e está ligado conosco, o Franklin, lá de Mossoró, parabenizando o tema do nosso programa de hoje. Muito obrigado, Franklin. É Franklin Robson o nome dele, meu xará. Franklin Robson de Mossoró, muito obrigado pela sua audiência também. E agradeço a participação do Dr. André Prudente, médico infectologista, nesta Sexta da Saúde no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Ok, obrigado. Sempre convidado, virei. Muito bem, ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde, Cidadão de hoje. Continue ligado com a programação da Banda Natal. Um Natal com Deus no coração, um novo excelente para todos vocês. E que Natal seja todos os dias, não somente do dia 24 para o dia 25 de dezembro. Depois todo mundo esquece de ser solidário. Que a gente possa ter sempre a presença, né, dos bons frutos de Deus no coração e transmitir isso para as outras pessoas. O sentido do Natal ele deve existir em nossas vidas todos os dias, não somente nas datas comemorativas oficiais. Um grande abraço, continue com a programação da Banda Natal e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento